Olha só, o que a gente tem em mãos aqui não é um simples teste, não. Isso é o passaporte para um dos cargos públicos mais difíceis e desejados do Brasil, o de auditor fiscal da Receita Estadual. Então, bora mergulhar fundo e entender a anatomia desse super concurso. A gente vai basicamente desmontar essa prova para sacar o nível de rigor que ela exige. Porque, sério, aqui não é só sobre o que você sabe de matéria. É um verdadeiro teste de resistência, de precisão e de ter uma mentalidade muito, mas muito específica. E para começar, saca só isso. Antes mesmo da primeira pergunta, a primeira coisa a se fazer é escrever essa frase. É como uma declaração de intenção, sabe? Já define o tom da coisa toda, exigindo um compromisso pessoal gigante desde o primeiro minuto. Bom, vamos lá. Primeira parte da nossa análise, as regras do jogo. E olha, elas são super rígidas, não tem negociação. Elas já criam um ambiente de pressão máxima antes mesmo do relógio começar a rodar. A precisão aqui começa nos mínimos detalhes mesmo. Pensa só, até o tipo de caneta é especificado. Tem que ser de corpo transparente, com tinta preta ou azul, tudo para não deixar nenhuma margem para dúvida ou qualquer outra coisa. E a lista de proibições só aumenta, viu? Nada de lápis, nem borracha, nem régua. Isso transforma o desafio em algo puramente intelectual, sem nenhuma ferramenta para ajudar. Cada marcação feita na prova é definitiva, não tem volta. E agora o ponto que talvez seja o mais pesado, o isolamento completo. É cada um por si, contando única e exclusivamente com o próprio conhecimento. É um teste brutal de autossuficiência sob uma pressão gigantesca. E para fechar esse cenário, o tempo. Apenas 4 horas. 4 horinhas para responder 60 questões e ainda encarar um estudo de caso. Fazendo a conta por cima, dá menos de 4 minutos por questão, isso sem nem colocar a parte escrita na balança. O relógio vira um adversário real. Ok, depois de passar por todas as regras, quem está fazendo a prova encara o verdadeiro monstro, o conteúdo. E não é pouca coisa não, é preciso ter um verdadeiro arsenal de conhecimento, dominando uma variedade enorme de assuntos. As áreas de conhecimento são super amplas. A coisa vai desde interpretação de texto e raciocínio lógico até um domínio profundo de leis, finanças, contabilidade. É preciso ser quase um polímata, um especialista em várias áreas ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada rápida na extensão disso. A base de tudo, um domínio impecável da língua portuguesa. E não é só questão de gramática, é a habilidade de interpretar textos e leis com uma precisão de cirurgião. Logo em seguida, vem a parte jurídica. Direito constitucional é só um dos vários ramos do direito que são cobrados. É preciso ter uma compreensão muito sólida de como o Estado é estruturado. E de repente, a prova musa completamente para o lado quantitativo. Matemática financeira, estatística, a capacidade analítica da pessoa é testada no limite. E para fechar essa pequena amostra, mais um campo bem específico, direito empresarial. Isso só reforça o tamanho da expertise necessária. Basicamente, tem que ser especialista em múltiplos assuntos. Mas olha que interessante, não basta só saber todo esse conteúdo. A prova exige diferentes maneiras de pensar. Vamos ver como isso funciona na prática, dando uma olhada em algumas questões. E aqui está o pulo do gato. A prova não se contenta com memorização. Ela força um zigue-zague constante entre o pensamento abstrato, mais teórico, e a aplicação super prática de regras complexas em situações do mundo real. Vamos pegar um exemplo aqui. Várias questões pedem uma leitura muito, mas muito profunda, uma análise da linguagem que vai nos mínimos detalhes. Por exemplo, essa questão aqui não é sobre direito nem sobre finanças, é sobre linguística. É preciso interpretar um texto bem complexo sobre sistemas de escrita no mundo, o que exige uma capacidade de compreensão que vai muito além da especialidade do cargo. E aí, do nada, o teste vira a chave completamente. A gente sai da interpretação de texto e cai de cabeça na necessidade de um raciocínio lógico, frio, dedutivo. Olha só esse quebra-cabeça. Ana, Bia e Carol. Uma é técnica, outra analista, a outra auditora. Uma de Goiás, outra de Minas, outra de São Paulo. Aqui, a única saída é usar dedução pura para resolver. É uma habilidade totalmente diferente da anterior, mas igualmente crucial. No fim das contas, tudo isso nos leva a uma conexão muito clara entre a dificuldade absurda da prova e o tamanho da responsabilidade que o cargo carrega. E aí fica a grande pergunta que paira sobre tudo isso. Por quê? Por que um filtro tão, mas tão rigoroso assim? A resposta é que a prova nada mais é do que um reflexo direto do cargo. Um auditor fiscal é quem protege os recursos que financiam a sociedade inteira. É quem navega por um mar de leis complexas e tem o poder de impactar a economia de um Estado.
A responsabilidade é gigantesca, então o filtro para entrar tem que ser proporcional. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se só para passar nessa prova já é preciso um esforço monumental, qual é a dimensão real da responsabilidade que vem depois? Fica claro que o teste é só o começo.